Meus amigos, vamos falar um pouquinho da história do Brasil e da América Latina. Desde os anos 30, logo no início das grandes matanças lá na União Soviética, os comunistas, ou os socialistas, que é um eufemismo envergonhado de comunistas, da América Latina, planejavam aqui instaurar no Brasil e na América Latina um regime ditatorial inspirado pela mente insana de Marx, aquela patologia doentia e sem cura que eu já denominei há muitos anos de sociosclerose marxista depressiva, que é essa doença que ainda hoje afeta as mentes de diversos intelectuais espalhados pela América Latina, professores, doutores, acadêmicos, figuras ilustres, ainda estão possuídas por esta mente fossilizada e doente de Marx. Esse bloco daria o nome da América Latina no momento em que pudesse ser construído esse, arquitetado esse plano de totalitarismo na América Latina, seria chamada Pátria Grande Latino-Americana. Isso, nós tivemos a época do Prestes, tivemos a época pós-Getúlio, tivemos Jango e todos aqueles momentos em que o Brasil teve a sua autonomia e independência ameaçada pelos regimes totalitários, comunistas, até a última etapa que nós chamamos de contra-revolução militar de 64, quando foi sufocado completamente qualquer possibilidade de estabelecer no Brasil uma, uma república socialista comunista. Então, em 2008, sob o patronato do governo irresponsável de Lula, os comunistas latino-americanos em Brasília, em reunião em Brasília, fundaram aquilo que seria a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, e fundaram também o Conselho Sul-Americano de Segurança. Vocês imaginem isso, a que ponto eles chegaram, a que ponto de ousadia essa gente chegou para criar, inclusive, um Conselho Sul-Americano de Segurança. O bloco, esse bloco imaginado, seria propagandeado no mundo todo, no mundo inteiro, como a salvação da América Latina para fazer frente ao globalismo mundial. Imagine. Esse bloco teria unidade política, unidade econômica, uma moeda única, um parlamento comum a todos, né? Mais ou menos como foi feito lá nas repúblicas socialistas soviéticas, da extinta União Soviética, na China, na Coreia do Norte, em Cuba e na Venezuela, e em várias repúblicas da África, estabelecendo esse regime, essa doença. Então, a bandeira seria aquela bandeira vermelha, sangue com amarelo, tal qual a bandeira russa, a dos comunistas, do Partido Comunista Russo. A sede da Unasul seria em Quito, no Equador, lá do Rafael Frias, que agora criou uma lei que permite a reeleição hábia eternamente. Ele pode se reeleger 2, 10, 15 vezes, até enquanto viver. A moeda única, sugerida pelo Evo Morales, o índio, seria Pacha, que significa terra na língua quichua. Então, o centro financeiro dessa República Socialista seria em Caracas, na Venezuela, na época do troglodita Hugo Chávez, né? O mentor dessa famigerada Revolução Bolivariana, pensada na América do Sul. Então, o processo seria feito diferente do que foi feito na Rússia, que na Rússia foi com crueldade, com grandes matanças humanas, né, o paredão e tal. No Brasil seria, na América Latina, aproveitando a ingenuidade, mesmo a ignorância do povo, seria implantada assim por etapas, de uma forma mais suave, mais lenta,
através da massificação da propaganda, do assistencialismo, do populismo, sempre evocando a democracia. O comunista não tem afinidade com democracia, tem afinidade com ditadura, com matanças, com perversidade, crueldade, com destruição, com esfacelamento do que é produtivo e útil, né? Então essa república comunista da América Latina seria construída por etapas, né? Preparando as mentes as mentes mais despreparadas para receber a doutrinação disso. Então o processo passaria inicialmente pela subversão cultural, tal qual foi feito na Rússia, na China, estimulando a depravação social, a promiscuidade moral e a degeneração de todos os valores da sociedade brasileira e latino-americana, como vimos e como estamos vendo neste momento, agora em 2015, desde a chegada de Lula, passando por Dilma, nós temos visto um esforço imenso, inclusive do MEC, fomentando a promiscuidade com cartilhas de pederastia e promiscuidade a toda hora. E isso aí estão nos anais do MEC. O discurso desse povo, para convencer, seria a promessa de uma nova era que se inicia com a igualdade, com justiça, o milagre econômico, justiça social, fim da fome, da pobreza e outras mentiras que eles ainda hoje pregam para iludir os tolos, né? Então, como seria organizado financeiramente esse sistema? O protecionismo seria o grande instrumento de corrupção do sistema. Então você teria a utilização dos bancos de desenvolvimento, perdoando dívidas uns dos outros, para justificar perante a sociedade local o perdão de cada dívida. Por trás passava um mala, como no Brasil tem um profissional que vai receber a parte do PT a cada perdão de dívida, ou a cada empréstimo para um empreiteiro desses que estão aí enjaulados pelo Lava Jato para fazer obra, vai buscar a parte também para depositar na conta de um partido corrupto, como é o PT e outros. E é o protecionismo com o fundamento de ajuda financeira que seria utilizado como instrumento de corrupção massivo para trazer dinheiro para ampliar o projeto até ele se consolidar plenamente. Depois viriam aí as perseguições, as religiões, as prisões, as deportações, as matanças e a decretação final do regime comunista. Mas, felizmente, como estamos vendo, a cúpula desse projeto caiu em desgraça. O troglodita Hugo Chávez da Venezuela morreu, graças a Deus, e deixou lá essa república velhaca, né? Entregue a um idiota, completamente idiota, Nicolás Maduro. Na Argentina, o Néstor Kirchner morreu. A sua mulher, a piruíce explícita, Cristina Kirchner, já era, perdeu as eleições, não foi o sucessor. O Mojica, o Matuto, lá do Uruguai, também já passou. Fernando Lugo, comunista, lá do Paraguai, também já foi empichado, perdeu o mandato. Rafael Correa, no Equador, vai sair a qualquer momento, porque o Equador não aguenta e nem vai aceitar um camarada que criou a lei para se reeleger 10, 15 vezes, sendo presidente do Equador, ab eternamente. Isso não existe. Lá no Chile, Michelle Bachelet começou bem, caiu em desgraça também, popularidade lá embaixo, parentes envolvidos em corrupção para a compra de terras e caiu também em descrédito em grande parte da sociedade, né? O Evo Morales, o índio da Bolívia, não vai durar muito, é sócio das Farc, e isso é uma prova de que o Brasil, ultimamente, desde o Lula e passando para Dilma, tem se acompanhado dos piores da América Latina. Nisso eu não incluo entre os piores Bachelet,
que ela é uma senhora que me parece respeitável. Infelizmente está ainda possuída por essa mente insana de Marx, essa mentalidade fossilizada, né? Então, o que acontece é que o socialismo do século XXI, ele de fato adoeceu completamente em 2014 e foi decretada a morte dele agora nesse ano 2015, com o malogro de todas as políticas econômicas, sociais que eles implementaram, eles, os comunistas, na América Latina, no afã de construir esse grande projeto da grande pátria latino-americana. Ou seja, nunca deu certo, não vai dar certo e jamais dará certo em qualquer lugar do mundo tirar dinheiro de quem não trabalha para dar a quem. Tirar dinheiro de quem trabalha para dar a quem não trabalha. Isso não pode dar certo e não dará certo jamais em lugar nenhum. E desafio que me provem, me mostre apenas uma única nação do mundo onde esse tipo de paternalismo, rastaquera, xenófobo, deu certo. Não deu certo em canto nenhum. Não existe uma única nação comunista no mundo que tenha dado certo. Nenhuma. E ademais, o que é o comunismo? O comunismo é a apologia do fracasso. Não pode funcionar só com tirania e com demagogia e populismo, até acabar o dinheiro alheio, que é o que está acontecendo agora em toda a América Latina, né? No Chile, a Bachelet está com dificuldades, inclusive com essas denúncias de corrupção envolvendo o filho. A Colômbia, governada agora pelo liberal Juan Manuel Santos, está enfrentando uma dificuldade herdada do Evo Morales, que é sócio das Farc, né? A Argentina, Kirchner perdeu o poder agora para o Maurício Macri. O Macri é um liberal também, conservador, vai reposicionar a Argentina no seu devido lugar. E eu espero que no Brasil nós possamos, a justiça possa alcançar Lula e nós possamos remover Dilma e toda a sua turma do poder de uma vez por todas, para que o Brasil possa se reencontrar. E se, de fato, o Brasil não remover Dilma, que eu espero que sim, e imediatamente, agora em 2016, se continuar essa senhora governando a nossa nação, será tarde demais para 2018, porque nós não sairemos das páginas policiais e a nação também não reencontrará o caminho para a recuperação econômica e para reencontrar o fluxo de desenvolvimento que nós tanto esperamos. Eu espero sinceramente que a justiça alcance Lula, que ele pague pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu e Dilma seja empichada e condenada também. É isso que eu espero e eu desejo a todos os brasileiros um Feliz Natal e um próspero Ano Novo sem o PT nas nossas vidas. Muito obrigado.